Chegou o mês de maio, isso significa que eu vou investir R$1.000 no meu desafio Warren Buffett de 0 a R$100.000 investidos. O objetivo desse desafio, na verdade, é chegar a R$1 milhão investidos, investindo R$1.000 todos os meses. E nesse mês de maio, a pedido de um amigo, nós vamos olhar para as companhias petrolíferas. Existe alguma companhia petrolífera que vale a pena investir R$1.000 nesse mês de maio? Antes de começarmos a analisar companhias, temos que entender a situação atual do mercado de petróleo ao redor do mundo. Para isso, vamos abrir o site oilprice.com. Esse é o site mais completo para quem busca informações sobre o setor do petróleo no mundo. Logo de cara, temos esse quadrinho preto na parte superior, e aqui nós vemos as informações mais importantes do dia. O preço do WTI Crude a $57,10, e embaixo Brent Crude, $60,23. Esses são os indicadores que nos interessam nesse momento, pois eles representam a produção de petróleo dos Estados Unidos, WTI, West Texas Intermediate, e a produção internacional, Brent. O WTI é usado para termos uma ideia do preço do petróleo nos Estados Unidos, enquanto o preço do Brent é o preço que nós usamos como referência para o preço do petróleo internacional. Se nós descemos um pouco mais, nós podemos ver um quadro que diz futuros e índices. Esse é o preço a qual o petróleo está vendendo hoje. Nós temos informação sobre vários tipos de petróleo ao redor do mundo. Se nós baixarmos um pouquinho mais, nós vemos informações sobre os membros da OPEC. Baixando um pouco mais, há informações sobre petróleos específicos de cada país. Petróleo da Arábia Saudita, Nigéria, Angola, Austrália, Equador, México, Irão, ou não Irão, China, Indonésia, Rússia, Malásia, Azerbaijão, Brasil. A informação completa para quem está procurando se inteirar a respeito do preço do petróleo. Nos últimos 15 anos, a China foi o maior catalista para o consumo de petróleo do mundo. Catalista esse que, na melhor das hipóteses, daqui para frente, irá parar de crescer. Apenas nos últimos 15 anos, o consumo chinês em barris de petróleo por dia subiu em 7,5 milhões de barris. 7,5 milhões de barris não é o que a China consome por dia, é o que a China está consumindo a mais hoje do que consumia 15 anos atrás. Para nós termos uma ideia de comparação, o Brasil consome cerca de 2,6 milhões de barris de petróleo por dia. Ou seja, apenas nos últimos 15 anos, apenas o aumento de petróleo chinês consome mais do que 2,9 Brasis. No entanto, a economia chinesa vem perdendo velocidade e enfrenta sérios problemas. Mesmo que você seja daqueles fãs chatos da China e acredite que não há absolutamente nada de errado na China, que tudo é perfeito, apenas um fator é suficiente para pôr freios na expansão econômica chinesa: a demografia. A China está oficialmente em declínio populacional, e graças à política de um filho, instaurada nos anos 70, para cada adulto hoje existem 2 pais e 4 avós, ou seja, 6 pessoas de idade para cada adulto, o que significa que muito em breve a China não terá a população necessária apenas para se manter no nível econômico que está hoje. O colapso populacional chinês está sendo algo que nunca se viu no planeta Terra em tempos de paz. Outros países também estão em declínio populacional avançado. A China não é a única. Países como Coreia do Sul, Japão, Itália, Alemanha, Portugal, Ucrânia, Rússia também estão perdendo população. Também tem demografias péssimas. Mas o assunto desse vídeo não é demografia, e sim petróleo. Nos últimos 15 anos, a China foi um buraco negro que sugou todo o petróleo, todos os minérios, todas as commodities que o mundo produziu. No entanto, essa época de crescimento acelerado simplesmente acabou. Esse é o lado da demanda, e como nós sabemos, o preço de uma commodity é determinado por 2 fatores: a oferta e a demanda. A demanda parou de crescer de forma doidada. Mas e a oferta? As notícias no campo da oferta são bastante positivas se você é consumidor de petróleo. Apesar de 2 grandes produtores terem se tornado insignificantes nessas últimas décadas, a Venezuela e o México, nós temos notado um aumento enorme advindo dos Estados Unidos, especialmente da bacia Permian, no Texas. Graças a novos métodos de exploração como fracking horizontal, essa região em especial foi altamente favorecida por infraestruturas que já existiam nessa região, graças aos poços que geravam produção no passado, mas que já haviam parado de produzir. E o petróleo dessa região, o Permian, é um petróleo de altíssima qualidade.
Agora eu vou desviar um pouco do assunto econômico e vou falar sobre a qualidade do petróleo. Se você não tem interesse, esse assunto não tem nada a ver com economia, eu vou deixar o link aqui abaixo para você pular essa seção. Quando se trata da qualidade do petróleo, nem todo petróleo tem a mesma cor, você sabia? Um dos medidores da qualidade do petróleo é o API gravidade, que mede a densidade do petróleo em forma líquida com a densidade da água na mesma temperatura. Quanto maior o API gravidade, mais puro é o petróleo, o que gera um retorno maior de subprodutos como gasolina e o diesel. O petróleo brasileiro é considerado como intermediário, com API gravidade em cerca de 27 graus, enquanto o petróleo mais limpo do mundo é produzido na Malásia, o famoso petróleo TAPES, o petróleo mais caro do mundo e, acredite ou não, de aparência dourada e transparente. O petróleo produzido na bacia de Permian também é um petróleo de altíssima qualidade, sendo considerado, em inglês, como sweet, e em certas áreas também chega a ser transparente, assim como o petróleo himalaio da qualidade TAPES. Os petróleos são determinados como sweet, intermediate e sour. Sweet, um petróleo mais fino, intermediate, um petróleo intermediário, e sour, um petróleo mais pesado, com mais impurezas. Agora, voltando para o lado econômico. Essa nova tecnologia usada nos Estados Unidos, o fracking horizontal, tem feito com que os Estados Unidos se torne o maior produtor de petróleo no mundo. Com o preço do petróleo deprimido por conta da pandemia que nós tivemos e também por conta da vasta expansão da indústria americana, a OPEC, o cartel de países exportadores de petróleo, decidiu diminuir a sua produção para proteger os seus preços. Apesar do petróleo produzido pelos países da OPEC ser de baixíssimo custo de produção, esses países são poços de corrupção e necessitam que o preço de petróleo esteja bastante alto para que esses países possam fechar suas contas, seus orçamentos. Algo que nós vimos aqui na Venezuela e nós vemos em vários países exportadores de petróleo é que a baixa de preços causadas pela expansão da oferta causou grande crise financeira nesses países, que aceitaram reduzir os volumes produzidos para proteger os preços. No entanto, recentemente essa estratégia mudou por completo quando a Arábia Saudita, coincidentemente, muito perto do dia da liberação, anunciou que pararia de respeitar os limites da OPEC e aumentaria grandemente sua produção. No início, se suspeitava que essa fosse uma forma de punir os outros países da OPEC, que já não estavam respeitando suas cotas. Mas, recentemente, nós vemos indícios de que essa atitude foi provavelmente tomada em conjunto com os Estados Unidos. Não sabemos exatamente com que fim, mas nós temos uma ideia de quem os Estados Unidos e a Arábia Saudita querem punir com preços de petróleo baixos. E, há poucas horas atrás, virou oficial. A OPEC decidiu aumentar as cotas de produção de petróleo em 500 mil de barris diários. Novamente, para contexto, o consumo diário no Brasil inteiro é de 2,6 milhões de barris por dia. Se nós juntarmos esse aumento de 500 mil de barris diários, advindos da OPEC, com a produção da Guiana, que hoje é de 600 mil barris de petróleo por dia, mas em que em poucos anos chegará a 1,3 milhões de barris diários, temos um mercado internacional que não só está pronto para substituir o petróleo russo, mas está pronto para garantir uma oferta muito maior do que a demanda para o futuro próximo. E isso se reflete no preço do barril de petróleo, que está abaixo do preço mágico de $60 o barril. Enquanto os países árabes conseguem produzir petróleo a custos baixíssimos, apesar dos países necessitarem de preços altos para fecharem seus orçamentos, a vasta maioria dos produtores americanos não irá conseguir competir com o preço do petróleo a esse nível. A aparência, até o momento, é que os Estados Unidos querem punir o seu maior inimigo de verdade. A inflação dos últimos anos aumentou bastante o custo de exploração de petróleo, e o preço do petróleo abaixo de $60 o barril deixará vários produtores em apuros nos Estados Unidos. A vasta maioria dos produtores não irá simplesmente parar de produzir, mas com certeza pararão de investir em novos campos, em novos poços, se os preços se mantiverem deprimidos como estão no momento. Um fator extra que tem salvo várias companhias dos preços baixos do petróleo é o aumento enorme da demanda por gás natural. A extração de petróleo na bacia de Permian e também no Canadá gera como subproduto o gás natural. Até pouco tempo atrás, esse gás natural não tinha valor algum e era simplesmente queimado ao ser extraído junto com o petróleo. Ou seja, o gás natural que vinha junto com o petróleo
era um custo extra para as companhias se livrarem desse gás natural. Mas, em pouco tempo, esse gás natural ganhou a preferência das produtoras de eletricidade, pois além de muito abundante, é muito mais limpo do que o carvão. Hoje é uma busca muito maior pelo gás natural, que é bastante barato, não só para produzir energia elétrica, mas também para produzir químicos, plásticos, farmacêuticos, roupas, fertilizantes e como combustível para caminhões. E até mesmo navios. Esse aumento do uso do gás natural, assim como o aumento do uso de energias renováveis, como energia elétrica solar, tem diminuído a demanda de petróleo nos Estados Unidos em cerca de 1% ao ano. 1% não parece muito até o momento, mas apenas nos Estados Unidos, que ainda usam carvão para produzir cerca de 16% da sua energia elétrica e que consomem mais de 20 milhões de barris de petróleo por dia, ou seja, nos preços atuais, 1,2 bilhões de dólares em petróleo por dia, 1% de redução é um volume, é um preço bastante largo. Cerca de 40% do óleo nos Estados Unidos é usado para o transporte, ou seja, mais de 9 milhões de barris ao dia. Com essa enorme frota de veículos mudando progressivamente para outras fontes de energia, como a elétrica, que nos Estados Unidos advém 60% do gás natural, para o próprio gás natural, ou, futuramente, até mesmo para o hidrogênio, sabe lá Deus quando, mas, eventualmente, haverá um constante declínio no uso de petróleo. Declínio que, eventualmente, será bastante substancial. Eventualmente, as outras energias custarão mais barato do que o petróleo. Como isso afeta o preço do petróleo? No que tange ao preço de alguma commodity, como o petróleo, não são os 99, 98% de produção que mudam o preço, mas a volatilidade geralmente está ligada a 1 ou 2% no aumento da demanda ou no aumento da produção. Esse 1% de redução na demanda junto com 1% de aumento na produção desencadearão preços mais baixos por um longo período de tempo. Juntando os números americanos aos números chineses, que hoje estão estáticos e que não irão subir no que tange ao consumo de petróleo, a indústria petrolífera não me parece um bom investimento hoje. E honestamente, nem amanhã. Se algum termo de paz for encontrado junto ao Irã e Rússia e Ucrânia, 3 países apenas, é de se esperar que a oferta suba ainda mais nos próximos anos, enquanto a demanda está se aproximando da sua máxima histórica. Isso não significa que todas as companhias do setor do petróleo vão sofrer por igual. Toda vez que há depressão ou até mesmo colapso de algum setor, algumas companhias sobrevivem e não só sobrevivem, elas controlam todo o setor. Não será diferente no setor do petróleo. Alguma companhia sairá vencedora em detrimento das demais companhias. Nos Estados Unidos, nós podemos esperar que a maior companhia petrolífera hoje, a ExxonMobil, será a vencedora nesses anos que virão. Mas a realidade é que eu não sei e ninguém sabe quem sairá vencendo num mercado que está enfrentando muita dificuldade, preços deprimidos e oferta muito abundante. Por isso, eu não estou disposto a investir meu dinheiro em nenhuma companhia de exploração de petróleo. No entanto, nem todas as companhias do setor do petróleo são produtoras de petróleo, e algumas companhias não são afetadas pela variação do preço de petróleo. E agora eu vou falar sobre 2 dessas companhias, a Enbridge e a TC Energy. Essas 2 companhias têm uma vasta rede de oleodutos e gasodutos espalhados pela América do Norte. Eu recentemente li um artigo em um dos meus sites de investimento favoritos, o Motley Fool. Esse artigo fala sobre como o autor dividiria seu investimento entre essas 2 companhias. E a conclusão que ele chega é que ele dividiria o investimento ao meio. Ele sugere a compra das 2 companhias. No entanto, dessas 2 companhias, eu tenho uma favorita. E essa companhia é a Enbridge. Já fazem pelo menos uns 10 anos que eu venho falando para os meus amigos para comprarem ações na Enbridge. A Enbridge não é só líder no transporte de óleo e gás na América do Norte. A Enbridge também quer ser uma das líderes na produção de energia elétrica renovável. E até mesmo tem alguns clientes de altíssimo nível. O crescimento do uso do gás natural na América do Norte e também no mundo tem sido bastante favorável para essa companhia. A demanda por gás natural na América do Norte, na Ásia e na Europa tem crescido bastante, de forma bastante acelerada. A Enbridge também tem um apelido no setor financeiro, e esse apelido é
Dividend Aristocrat, ou seja, um aristocrata de dividendos. Para uma companhia ser aristocrata de dividendos, essa companhia tem que aumentar o pagamento de dividendos todos os anos por pelo menos 25 anos. E a Enbridge já vem fazendo isso há 30 anos consecutivos. Mesmo tendo recentemente subido bastante de preço, a Enbridge ainda está pagando um dividendo de 5,82% de forma anual. O dividendo é muito bom. A Enbridge tem sido já há mais de uma década uma das minhas companhias favoritas para investir. Então a pergunta é: invisto R$1.000 na Enbridge? E a resposta é não. Hoje não. No entanto, se você tivesse feito essa pergunta para mim em janeiro desse ano, a minha resposta teria sido sim, com certeza. Mas infelizmente, de janeiro para cá, algumas coisas aconteceram que deixaram essa companhia menos apetitosa para mim. A primeira é a guerra comercial lançada pela administração americana contra o Canadá. Tanto a Enbridge quanto a TC Energy são companhias canadenses. Essas duas companhias têm seus oleodutos e gasodutos espalhados por todo o território da América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá, e interligam os produtores e consumidores de petróleo nesses três países. Essa guerra comercial que foi lançada, além de não fazer sentido nenhum e não trazer nenhum benefício nem para os Estados Unidos, nem para os outros países, tem causado uma insegurança, não só no setor do petróleo, mas uma insegurança geral em todos os setores da economia americana. Eu acredito que, eventualmente, e não muito longe daqui, o causador dessa insegurança, o causador dessa confusão toda, Peter Navarro, será convidado a se retirar do círculo presidencial. E as suas ideias estúpidas irão embora junto com ele, resultando em algo parecido com o que vimos em 2020. Um acordo entre México, Estados Unidos e Canadá, que é basicamente igual ao acordo antigo que eles tinham anteriormente. Acordo que, por sinal, foi assinado pelo presidente que está no poder nos Estados Unidos atualmente e que está reclamando veementemente do idiota que assinou esse acordo. Eventualmente, as coisas voltarão ao normal, mas enquanto isso não acontecer, eu não posso investir na Enbridge. Eu não farei isso. O segundo ponto que me fez não querer comprar essa companhia no momento é o aumento de preço vertiginoso que essa companhia teve. Nós podemos ver que nesse ano a companhia já valorizou em 5,5%, uma valorização de quase 30% no último ano. Companhias que pagam dividendo raramente valorizam tão rápido. Nós podemos ver que nos últimos 5 anos a valorização da companhia foi de quase 45%, ou seja, 15% em 4 anos e outros 30% em um só ano. Por um lado, eu fico feliz com o aumento de preço da companhia. Por outro, com a companhia valorizando dessa forma, o dividendo cai relativo ao preço da ação da companhia. A Enbridge tem, já há bastante tempo, sido uma companhia de preço volátil. Eu vou investir nessa companhia, mas não no momento. O terceiro ponto é que no momento atual da minha jornada, eu não estou buscando uma companhia de dividendos. Se eu tivesse feito esse vídeo em janeiro, mesmo assim, eu teria comprado a Enbridge. Eu teria aberto uma exceção apenas para essa companhia. Mas, com a volatilidade e as incertezas atuais, eu não creio que esse seja um bom momento para adquirir ações nessa companhia. Uma das regras desse desafio que eu estou fazendo Warren Buffett é de que todos os meses eu tenho que analisar uma companhia diferente e decidir se eu compro ou não essa companhia no final do mês. Se eu decidir que não estou interessado nessa companhia, mesmo assim eu tenho que investir os R$1.000. Esse mês a situação do mercado, apesar de o mercado estar se recuperando, a situação ainda é bastante delicada. O mês de abril foi um sobe e desce tremendo, uma volatilidade incrível que já fazia bastante tempo que eu não via. E eu creio que essa volatilidade apenas aumentará nos meses seguintes. Eu não tenho tempo nesse vídeo de falar o porquê, talvez eu faça um outro vídeo sobre a situação atual no mercado americano. Porque é quase certa que haverá uma recessão esse ano. Eu não planejava investir nem na SP500, nem na Berkshire Hathaway. Muito provavelmente você já sabe que companhia que eu investiria esses $1.000. Esses $1.000 estavam marcados para serem investidos na companhia SoFi. Mas mesmo a companhia SoFi, que teve um trimestre fantástico, com lucros que ultrapassaram a expectativa e com o aumento da expectativa para esse ano e para o ano que vem, também teve o preço da sua ação deprimido, por incrível que pareça, uma das melhores companhias do mercado americano. O que é bom para mim, me dá a oportunidade de comprar mais ações dessa companhia. Eu quero comprar, idealmente, eu quero ter 100 ações da SoFi, mas pelo menos 50.
e nesse mês eu vou colocar uma ordem de compra para as ações que me faltam. Geralmente eu coloco uma ordem de compra com preço um pouco abaixo do preço de mercado, mas como a volatilidade está muito alta, eu vou colocar uma ordem de compra com preço bem abaixo. Se você já assistiu os vídeos anteriores, você sabe o que eu vou falar. Se a ordem de compra for fechada, muito que bem. Se a ordem de compra não for fechada, eu compro ao final do mês pelo preço de mercado. Mas isso não irá acontecer nesse mês. Eu vou deixar essa ordem aberta por alguns meses. E daqui a alguns meses, quando a situação americana for se normalizando, eu vou fechar essas posições. Como eu falei em outros vídeos, eu tenho certeza que essa companhia irá voar em 2026. Então até mais ou menos que me alegra que as pessoas não estão dando muito bola para essa companhia hoje. No entanto, num dia antes de eu gravar esse vídeo, foi anunciado que o líder da Berkshire Hathaway, a pessoa que me encorajou a investir, Warren Buffett, está se aposentando no final do ano. O que nós podemos ver foi uma queda drástica no preço do Berkshire Hathaway em 5% no dia de hoje. Até o ano, a companhia já teve um crescimento de 13%. Essa poderia ser uma ótima oportunidade para comprar mais ações da Berkshire Hathaway. Será que eu compro o SoFi? Será que eu compro o Berkshire? Eu vou colocar a ordem de compra na SoFi. Vamos lá. Então, vamos abrir a corretora. Aqui na página inicial, nós vemos a performance da minha carteira até o momento. Eu já cheguei a ter 5% de crescimento e já cheguei a ter 6,84% de prejuízo por cento. Agora eu estou nesse momento. Ontem eu estava 5%. Hoje a performance da minha carteira está em 2,22%. A performance sobe e desce. Vamos comparar aqui a minha performance com o S&P 500. A minha performance está melhor do que o S&P 500. A minha performance com a Nasdaq. A minha performance está melhor do que a Nasdaq. Então eu estou batendo o mercado. Essas são as minhas posições. Como nós podemos ver, o Berkshire, o preço médio de compra foi de $452,16 e hoje cada ação vale $512,97, então na Berkshire eu ganhei $121. Na SoFi o preço médio foi $13,34 por ação, o preço atual está $12,83, então eu perdi $20,40. E no S&P 500 eu comprei esse ETF com preço médio de $92,81 e o preço atual está $85,34, então eu perdi $37 canadenses. No momento, eu tenho um total de $2.550 canadenses com 47 centavos, o que dá um total de, no momento, R$10.496 com 62 centavos. Estava 10.500 quando eu comecei a gravar o vídeo, perdi R$4 na cotação. Que barbaridade. R$1.000 nesse momento estão valendo 175,84 centavos de dólar. Para mim comprar 16 ações da SoFi, eu preciso que essas ações estejam a $11. Então vamos procurar por SoFi. Ações. Vamos colocar um mês. Deixa eu mudar essas linhas, que eu não gosto dessas linhas. Esse indicador. Achei, pronto, tudo melhor. As ações da SoFi chegaram a vender a $8,62, mas esse não é um preço muito interessante. Nós vemos que elas pararam de descer e começaram a subir a $9,98. Então vamos colocar uma ordem de compra. A última ordem de compra que eu coloquei foi $11. Vou colocar a $11, eu consigo comprar 16 ações da SoFi. Então vou colocar uma ordem de compra. 16 ações. Vamos colocar uma ordem de compra. 8 ações. $10,50. GPC. Good to cancel. E colocamos uma ordem de compra. Nós temos uma ordem de compra de $10,50. Vamos colocar uma segunda ordem de compra. 9 ações. Preço inferior. $9,80.
vou até cancelar. Nós temos duas ordens de compra, uma para 8 ações, $10,50, e outra para 9 ações, $9,80. Vamos ver se até o final do mês essas ordens de compra serão efetuadas. Se não forem efetuadas, eventualmente eu irei comprar essas ações pelo preço de mercado. E esse é o vídeo para esse mês. Se o mercado decidir dar uma queda como deu no começo desse mês, eu vou me beneficiar. Se o mercado decidir que é hora de subir, eu me beneficio de qualquer jeito. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos mês que vem.